Uma sensação estranha vem crescendo nos últimos anos. Uma sensação que não aparece de forma clara nas manchetes. Não é algo que você consegue apontar com precisão, mas ela está lá. Uma impressão de que o mundo ficou mais instável, mais imprevisível, mais frágil. Como se tudo ainda estivesse funcionando, mas por pouco. Como se a qualquer momento algo pudesse sair do controle. E talvez essa sensação não seja exagero. Talvez ela seja apenas a forma mais intuitiva de perceber algo que ainda não foi totalmente compreendido. Porque o que está acontecendo agora não é apenas uma crise, e nem várias crises separadas. É algo mais complexo, mais profundo e, principalmente, mais difícil de identificar. Então apertem os cintos, porque está começando agora mais um episódio de Volt Protocol. Goldman Sachs has raised its recession risk. What's the probability of a recession in America? It states as we speak against Donald Trump's policies. Manifestantes entraram em confronto com a polícia. Uma enxurrada de casos de depressão e entrou em estado de falência global da água. Durante muito tempo, crises tinham um ciclo relativamente previsível. Elas começavam com um evento, cresciam em intensidade, geravam impacto e, eventualmente, terminavam. Mesmo quando eram graves, havia sempre a ideia de que existia um depois. Depois da crise financeira, vinha a recuperação. Depois da guerra, vinha a reconstrução. Depois do choque, vinha o ajuste. Era como se o mundo tivesse uma espécie de elasticidade, uma capacidade de voltar ao seu estado anterior. Mas nos últimos anos, esse padrão começou a falhar. As crises deixaram de ser eventos isolados no tempo e passaram a se sobrepor uma nas outras. A pandemia não terminou completamente quando novos conflitos começaram a escalar. A economia não se estabilizou antes de novas pressões inflacionárias surgirem. Tensões geopolíticas não diminuíram. Elas se expandiram. E isso cria um efeito diferente, porque quando crises deixam de terminar, elas começam a se acumular. E quando se acumulam, elas começam a interagir. O termo policrise pode soar abstrato à primeira vista, mas ele descreve algo muito específico. Segundo análises discutidas por instituições como o World Economic Forum, estamos entrando em um cenário onde múltiplos sistemas críticos, como o econômico, energético, político e social, enfrentam tensões ao mesmo tempo. Mas o ponto mais importante não é esse. O ponto central é: essas tensões não são independentes. Elas se conectam, elas se reforçam e, em alguns casos, elas até se multiplicam. Isso transforma completamente a natureza do problema, porque deixa de ser possível resolver tudo de forma isolada. Você não está mais lidando com peças separadas, você está lidando com um sistema interdependente. E sistemas interdependentes têm uma característica perigosa: eles podem entrar em falha em cascata. Para entender isso de forma concreta, vale observar um caso real recente: o conflito na Ucrânia. Mas não olhando apenas para o campo de batalha, e sim para o que acontece ao redor dele. A redução no fornecimento de gás natural impactou diretamente países europeus. Isso elevou drasticamente os preços de energia. Com a energia mais cara, indústrias passaram a produzir menos ou com custo maior. Isso se refletiu em aumento de preços de produtos. E esse aumento pressionou índices de inflação. Para conter a inflação, bancos centrais aumentaram a taxa de juros. Juros mais altos encarecem crédito, reduzem o consumo e desaceleram economias. Agora, observe o que aconteceu. Um conflito regional
gerou efeitos econômicos globais, que geraram efeitos sociais, que geraram efeitos políticos. Segundo o International Monetary Fund, choques simultâneos em energia e alimentos tiveram impacto direto na inflação global recente. E isso mostra algo importante. Não existe mais crise localizada. Tudo o que acontece no mundo agora reverbera. Para entender por que isso acontece, é preciso olhar para a estrutura do mundo atual. Nas últimas décadas, o sistema global foi construído com base em interconexão, produção distribuída, logística global e mercados integrados. Um produto pode ser projetado num país, fabricado em outro, montado em um terceiro e consumido em um quarto. Isso trouxe eficiência, mas criou uma dependência profunda. Segundo os estudos da McKinsey & Company, cadeias globais modernas são altamente sensíveis a interrupções, e essas interrupções tendem a se propagar rapidamente. Ou seja, o mundo ficou mais eficiente, mas também mais vulnerável. E quando o sistema vulnerável é pressionado em vários pontos ao mesmo tempo, ele deixa de funcionar de forma previsível. Se existe um elemento que atravessa praticamente todas as crises atuais, é a energia. Ela é o ponto invisível que conecta tudo. Sem energia, não existe produção. Sem produção, não existe economia. E sem economia, não existe estabilidade. E o problema é que estamos em um momento de transição. O modelo baseado em combustíveis fósseis ainda domina, mas está sendo questionado. Ao mesmo tempo, o modelo baseado em energias renováveis ainda não está totalmente consolidado. Isso cria uma espécie de limbo, um estado intermediário. E estados intermediários são historicamente os mais instáveis, porque dois sistemas coexistem, sem que nenhum deles seja totalmente suficiente. E isso abre espaço para crises. Outro ponto fundamental da policrise está na transformação econômica. Durante décadas, o mundo operou com base na lógica da eficiência máxima. Produzir mais barato, distribuir mais rápido e integrar mercados. Mas essa lógica começou a ser substituída. Hoje, países e empresas estão priorizando resiliência. Isso significa produzir mais perto, reduzir dependências externas e criar redundâncias. Segundo a análise da McKinsey & Company, essa mudança representa uma transição estrutural, da eficiência para a segurança. Mas essa transição tem um custo, e esse custo aparece na forma de inflação, menor crescimento e maior complexidade econômica. Enquanto isso, o cenário geopolítico também muda. O mundo começa a se fragmentar. Não necessariamente em blocos rígidos como no passado, mas em redes de interesse. Países passam a escolher parceiros com base em estratégia, não apenas economia. Tecnologias passam a ser restritas. Fluxos comerciais passam a ser condicionados por alianças. Segundo o International Monetary Fund, essa fragmentação pode reduzir a eficiência global e aumentar vulnerabilidades. E sistemas menos eficientes tendem a ser mais instáveis. Existe ainda uma dimensão que raramente recebe atenção suficiente: a dimensão social, o impacto psicológico coletivo. Nos últimos anos, houve um aumento significativo na sensação de incerteza. E isso não é apenas percepção. Segundo o Pew Research Center, níveis de confiança em instituições vêm caindo de forma consistente. E isso é extremamente relevante, porque sistemas complexos dependem de confiança para funcionar. Sem confiança, decisões são questionadas, cooperação diminui e conflitos aumentam. E isso retroalimenta o ciclo da crise. Agora, tudo começa a se conectar. E aqui está o núcleo da policrise.
não é apenas a existência de múltiplos problemas, é a criação de um sistema de retroalimentação. Uma crise gera outra, que reforça a primeira, e esse ciclo se repete, mas cada vez mais rápido e cada vez mais intenso. Existe um fator que amplifica tudo isso: velocidade. O mundo moderno opera em tempo real. Mercados reagem instantaneamente. Informações se espalham em segundos. Decisões precisam ser tomadas cada vez mais rápido. Mas a capacidade humana e institucional de adaptação não acompanha esse ritmo. E isso cria um descompasso. Mudanças rápidas demais para sistemas lentos. E quando isso acontece, instabilidade se torna inevitável. Diante de tudo isso, a pergunta mais importante não é quando isso vai acabar, mas sim o que isso significa. Estamos possivelmente entrando em um período onde crises não serão exceções, mas parte do funcionamento do sistema. Isso não significa necessariamente colapso total, mas significa algo diferente: um mundo permanentemente instável. Talvez o maior erro seja esperar que tudo volte ao normal. Que talvez o normal tenha mudado. A era da policrise não é apenas um momento difícil, é uma mudança de fase. Uma mudança na forma como o mundo funciona. E entender isso não resolve o problema, mas muda completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo. E principalmente, o que ainda está por vir. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.